Para você, Luciano, Bárbara, para todo mundo ligado com a gente. Eu estou aqui posicionada, Barreto, aguardando a entrada dos jogadores aqui no gramado do estádio Osceola County, que é esse mini estádio dentro do complexo esportivo onde fica o CT do Orlando City. Então eu vou ficar de olho, se eles entrarem no gramado a gente mostra ao vivo aqui no Redação. Mas o time folgou ontem, né? Então hoje volta a treinar, tem a previsão de treino em 2 períodos, agora de manhã, são agora 10h13 da manhã aqui na Flórida. Eu estou na cidade de Kissimmee, bem pertinho aqui de Orlando. E aí tem um novo treino à tarde e hoje também tem previsão de uma entrevista coletiva do Pedro, autor de um dos gols da vitória por 2-0 sobre o Philadelphia Union, no primeiro amistoso dessa pré-temporada. Como você disse, é esquisito falar em pré-temporada porque a temporada regular já começou, já está rolando, mas é isso mesmo. E esses jogadores já fizeram, né, o primeiro jogo do Campeonato Carioca pela pausa e estão dando sequência aqui nessa pré-temporada nos Estados Unidos. Enquanto isso, os dirigentes do Flamengo estão tentando trazer mais reforços para essa temporada de 2024. Marcos Braz e o Bruno Spindel estão na Europa ainda, né? Foram primeiro para Roma, acertaram a contratação do Vinha e aí seguiram para Sevilha. Foi uma passagem relâmpago por Sevilha para tentar continuar essa negociação pelo Luiz Henrique. É uma negociação complicada. O Betis, né, da Espanha, tinha sinalizado a possibilidade de um empréstimo com passe fixado para uma compra. E aí o Flamengo pagaria um pouco mais por esse empréstimo, mas teria esse valor abatido para essa compra no futuro. Só que o Luiz Henrique jogou nas últimas 2 partidas, jogou bem, foi titular, atuou pelos 90 minutos e o Betis recuou. Nesse momento, só a venda mesmo interessa para o clube espanhol, nesse empréstimo com passe fixado para compra. Então, a gente vai ter que aguardar o desenrolar, os próximos passos dessa negociação. A gente sempre lembra que a janela de transferências ainda vai ficar aberta por um tempo, então precisa ver o que vai acontecer nesses próximos dias, nessas próximas semanas, possíveis outros clubes interessados pelo Luiz Henrique, para ver como que o Betis vai se comportar nesses próximos tempos, né? Nessas próximas semanas, pela negociação do jogador que tem atuado bem. Então o Betis vai dar uma segurada. E aí o Marcos Braz e o Bruno Spindel devem vir aqui para os Estados Unidos, devem acompanhar essa sequência da semana e o próximo amistoso, que é o amistoso de sábado, diante do Orlando City. E aqui eles também devem conversar com o Landim sobre os valores para a contratação do Léo Ortiz. As conversas do Flamengo com o Bragantino pela contratação do zagueiro continuam. A princípio, em 12 milhões de euros, já aceitou abaixar esse valor, já fala-se em 10 milhões de euros. O valor ainda é alto para o Flamengo ainda quer abaixar mais esse valor, mas é uma primeira sinalização de que o Bragantino aceita abaixar essa pedida. Então, as conversas continuam, o Braz e o Spindel devem vir para cá e conversar com o Landim sobre esses valores para fazer uma nova proposta pelo zagueiro do Bragantino, que a gente sabe que é um nome que interessa ao Tite, interessa ao Flamengo para essa temporada. Eu vou seguir acompanhando tudo por aqui, Barreto. Os jogadores já começam a vir aqui para o gramado do estádio Osceola County. O Pedro Machado, nosso repórter cinematográfico, está mostrando ao vivo para a gente aqui no Redação. Então a gente vai acompanhar esses primeiros 15, 20 minutos de trabalho aqui no gramado e aí qualquer novidade eu te chamo, trago ao vivo aqui no Redação e ao longo de toda a programação do Sport TV. Barreto. Se for possível, seria interessante ficar com as imagens aí, né? Enquanto a gente debate aqui as informações trazidas pela Lívia. Claro que se a equipe precisar se movimentar, é só avisar que a gente tira, não tem problema nenhum. Mas certamente o torcedor do Flamengo tem a curiosidade de ver aí um pouquinho dessa movimentação. E a impressão que eu fiquei é que inverteu a mão, né? O Flamengo parecia estar se aproximando de um acordo com o Luiz Henrique e se afastando do Léo Ortiz. Aí agora, né? Mas em termos de elenco, eu acho essa mão atual mais importante. Não estou nem falando no nome Léo Ortiz ou Luiz Henrique. Mas pela questão da posição de um zagueiro mais importante do que a contratação de um ponta-direita, até pela entrada do De La Cruz no amistoso, ele entrou no segundo tempo contra o Philadelphia Union. Parece que vai ser um jogador que vai atuar da direita para o meio mesmo, ali um pouco na vaga do Luiz Araújo, mas não exatamente na mesma função do Luiz Araújo. Então, o Luiz Henrique seria mais um jogador para ele do que acabou de chegar o maior reforço do Flamengo na janela.
zagueiro o Flamengo precisa. O Fabrício Bruno e o Léo Pereira oscilaram na temporada passada. O Flamengo precisa de um zagueiro de nível melhor. Acho que o Léo Ortiz se encaixa. O Léo Ortiz até jogou com o Fabrício Bruno, né? O Léo Ortiz era o melhor zagueiro da dupla ali. O Fabrício Bruno também teve boa passagem pelo Bragantino. Mas acho a contratação de um zagueiro primordial para essa temporada do Flamengo. Pensando também como o Tite costuma organizar suas equipes, né? Ele dá muito valor a essa consistência defensiva. E acho que ele vai precisar entender qual é o melhor modelo e quais são os jogadores que ele vai buscar para compor o elenco nesse setor. E o Flamengo, o recado que ele dá para o mercado não é de hoje, é que é um time financeiramente com uma receita absurda e quem ele quiser ele vai buscar. Né? E aí não depende só dele, obviamente, depende do jogador, depende do negócio. Mas financeiramente nunca está em pauta se o Flamengo tem condições ou não de pagar ou se ele vai pagar um determinado valor. Eu acho que pelo De La Cruz é um valor que está muito acima do que a gente pode entender como realidade da maioria dos clubes no Brasil. E não vou nem falar de maioria, se você pegar até os outros clubes que têm aí algum privilégio, Palmeiras, o próprio, vamos colocar aí, o Atlético Mineiro, não no mesmo lugar, mas também um time que forma costuma... como foi só o Flamengo. Só o Flamengo que faz esse tipo de investida, né? Esse tipo de investimento. Então é um time que o ano passado a gente discutia muito aqui a dificuldade que ele teve de se manter competitivo, de conquistar títulos importantes. É um time que é referência no país e vai buscar isso esse ano, não só competir como ganhar. E acho que ele não vai medir esforços para isso. Então, talvez a gente esteja observando agora o Léo Ortiz um pouco mais quente nessa janela, nesse momento, mas eu não duvido que o Luiz Henrique volte a ser um assunto ou que outros nomes possam aparecer até o fim da janela, porque é um time que está disposto a pagar muito por quem ele quiser ter no elenco para a temporada. Muito obrigado, Lívia, pelas informações, ao Pedro pelas imagens.